Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila, começando o Em Cima da Hora e com as presenças hoje de Sidney Costa. Bom dia, Sidney Costa. Olá, Heraldo, vamos instituir a abertura oficial do ano, portanto, feliz ano novo para você. E as notícias continuam a mesma e o cenário agora entra um novo problema muito sério para o país, que é o senhor número 1 infectado com o vírus do novo coronavírus. Está aí uma preocupação que, se alastrar, e a gente sabe a preocupação que terá que se ter disso, embora eu estou vendo a ação bastante forte do atual ministro da Previdência, da Saúde, e nesse momento, se a gente tirar a questão do alerta, o Brasil passa a ter uma nova história. Que não é da política, bem, presença também do nosso comentarista, doutor Fernando Pereira. Bom dia, Fernando. Bom dia, Heraldo, bom dia, Sidney, bom dia aos nossos internautas. E eu queria fazer, na minha primeira fala aqui, um aviso de utilidade pública. Opa, Heraldo. Vamos lá. Quem vai pegar a estrada agora aqui pro litoral norte, é melhor repensar, adiar, Caiu barreira, porque a Rio Santos está totalmente interditada, totalmente interditada entre Boiçucanga e Marizias. Suspende então. Houve quedas de árvores, deslizamento. Sidney O DR Costa tá cuidando lá de liberar a via. Sidney Costa estava pretendendo ir para Paraty esse final de semana, então é melhor adiar, viu, Sidney? O tempo não tá bom, Adie para tudo amanhã. parado e tal. Então, Paraty. E parece que ainda chove bastante Paraty. lá pela região. São Sebastião, Caraguatatuba. Uma boa lembrança, Cidade Paraty. Eu só histórica. tenho ido pro lado sul, viu? Muito bem, olha, a região tem agora 6 casos suspeitos do coronavírus. Após 2 casos suspeitos em Santos, Praia Grande confirmou que monitora 4 pessoas com sintomas que se assemelham aos da doença. No hospital Irmão Dulce, ontem foi atendido um rapaz que mora em São Paulo, mas está hospedado na casa da mãe. Praia Grande ainda acompanha outros 3 casos que procuraram atendimento em hospitais particulares de Santos. Muito bem, já começa então toda a movimentação dos setores de saúde no sentido de prevenir, né? Fazer com que a população previna. E o grande desafio dessa história toda, o Sidney e Fernando, é realmente não estabelecer o pânico na população, né? Mas a verdade é uma só, a situação é grave. Sim, mas a gente tem que ter cautela, né? Tomar as medidas de higiene normais, são isso que os especialistas estão avisando. Lavar bem as mãos, enfim. Se for espirrar, proteger com o cotovelo. E não há motivo para pânico ainda. A começar aqui em Santos e na nossa região são só casos suspeitos, que ainda dependem aí de um resultado dos exames pelo Adolfo Lutz. É verdade. Mas eu acredito que, como o Sidney já falou aqui na sua primeira intervenção, o Ministério da Saúde está tomando todas as medidas cabíveis, Secretaria Estadual de Saúde também e a nossa Secretaria Municipal de Saúde também, que a partir do momento que houve o atendimento dessas pessoas, que se verificou que eles estavam numa situação de possível contágio, captaram elementos aí para fazer os exames, né? E vamos aguardar aí os resultados. E essas pessoas estão sendo monitoradas, com certeza. E devem ficar em casa. E em meio aos grandes momentos de comoção nacional, tem sempre aqueles que procuram ganhar dinheiro. Olha, o governo avalia proibir exportação de máscaras e itens de saúde. Vamos entender essa história, Yuri Hudson.
O governo federal tem enfrentado dificuldades na compra de materiais de proteção de saúde, como máscaras e luvas, desde a explosão no número de casos do novo coronavírus no mundo. O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira que vai se reunir com a associação responsável pelo setor para discutir a situação. Segundo o secretário executivo da pasta, João Gabardo, o governo identificou que as empresas deixaram de vender os produtos para o Ministério. Quem ganhou a licitação não apresentou os documentos para formalizar a compra. Isto ocorreu sistematicamente com todas as empresas inscritas no leilão. O Ministério requisitou a compra de mais de 20 milhões de máscaras, 140 milhões de reais em produtos. Segundo o secretário executivo, se preciso, o governo vai agir dentro da lei, confiscando até lotes de produção para garantir o abastecimento. Emergência em saúde pública. E a emergência em saúde pública é uma questão excepcional. E nessa questão de excepcionalidade, nós podemos utilizar de instrumentos que normalmente não são utilizados. Para isso, o Congresso Nacional aprovou essa lei. O secretário lembrou que a legislação permite confisco de bens, com o respectivo pagamento pelo governo posteriormente. Mas João Gabardo disse que vai apelar ao bom senso das empresas para que priorizem o mercado interno ao invés do externo. Esses fornecedores, eles têm uma obrigação social também. Temos convicção de que a gente vai chegar num denominador comum. O que nós não vamos admitir, de forma alguma, nós não vamos ter um produto no Brasil para uma necessidade imperiosa e vamos deixar esse produto ser exportado para outro país. Não vamos. Gabardo também alertou que o governo acompanha o aumento de preços na venda destes produtos para o consumidor individual, nas farmácias. O mercado é assim, né? Aumenta a demanda, aumenta o custo. Isso era esperado. Agora, tudo tem um limite. Me chama a atenção, um produto que custava 3, passar a custar 29 de uma hora para outra, não deve ter nenhuma explicação plausível para isso, né? Que não seja extorquir a necessidade da população por uma situação de emergência, o que é, cá para nós, incompreensível. Nós, se identificarmos isso como um problema, nós vamos comunicar aos órgãos competentes para que façam essa avaliação, que a gente não pode fazer. O governo lançou um chamamento para a compra de mais de 140 milhões de reais em produtos de proteção na área de saúde. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Bom, está aí a posição do governo federal, tem essa licitação em andamento já e, ao que tudo indica, os fornecedores estão segurando na tentativa de fazer com que toda essa produção seja encaminhada à exportação. Realmente é um problema bastante sério, né? A gente não sabe até onde vai, né, essa questão do coronavírus, né, da necessidade de as pessoas se utilizarem desses equipamentos. O fato é um só, né? É bastante reprovável essa atitude desses fornecedores que licitaram com o governo federal. Pois é, ser comentarista aqui no programa tem que ficar atento, porque você, ao passar a notícia, já vem com a reflexão que é absoluta, a sua é absoluta. A gente comentar mais alguma coisa é problema. Por isso, talvez aí no início eu já tentei jogar tudo que estava na carteira, na mesa. Mas aí veio o sinal de cadafalso. Agora tem imagem, né? Agora não escapa. O cara vai assistir um sinalzinho de cadafalso, tudo. Enfim, mas sorrisos à parte, em momento sério, para ser levado ao nosso acompanhante, internauta e aqueles que voltam e meia tá lá no streaming. Eu mando às vezes no streaming para conhecimento de alguns amigos que eles pensam que eu tô assim isolado, sabe? Aconteceram algumas ocorrências apocalípticas e o pessoal tá pensando que eu tô isolado. Eu andei no carnaval porque, graças a Deus, funcionou a medicação e tudo mais. Que bom. Tô a milhão. Eu só sou um cara legal, 0 bala. Se eu tiver um probleminha, uma enxaqueca mínima, já estragou tudo, rapaz. Já Que estragou coisa, o né? final de semana. Não pode ser assim, porque eu estou envelhecendo muito gravemente. Já estou entrando aí na casa dos 70, né? Falta só 4 anos para isso. E aí, não vou conseguir ficar 0 bala todo dia, né? O remédio não vai funcionar todo dia. Mas, enfim, em compensação, o Mandetta, aí, o ministro da Saúde, tá 0 bala com o assunto. Inclusive, adiantar
a vacinação do influenza, vai ser muito importante, porque esse coronavírus tem sintoma de gripe. Inclusive, é uma gripe. Inclusive aqueles 14 dias de indisposição, por isso que dão 18 de quarentena. A quarentena é um termo que se salvou para dizer que você fica isolado, tem que ficar isolado. Mas não precisa mais de 18 dias, porque em 14 passa o problema. Então, aí já começou o inverno daqui a pouco, imagina as filas de SUS entre saber se é influenza, se é coronavírus, já pensou? Muito importante essa decisão aí do Mandetta, que tem se mostrado um ministro força-tarefa, tem se mostrado, viu? Inclusive o assessor dele está em um monte de matéria aí do Heraldo Maravilha. As ações do governo são inteligentes, pontuais, firmes. Eu estava assim com medo, que ontem eu coloquei 3 patamares aí na saúde do Brasil, né? Aquela que é inatingível só para alguns, esse empresário que estava na Itália, que é o Einstein, não chama hospital, é Einstein. Em 24 horas já sabia a confirmação. Depois, em segundo plano, vem os hospitais de plano de saúde, ou controlado por plano de saúde, e em último o SUS. Falei, se cair no SUS o problema do coronavírus, passa na funerária e já reserva o caixão, porque não vai escapar. O governo está se preocupando tanto que ele está licitando equipamentos de segurança, né, para os profissionais de saúde, os EPIs, e máscaras. As máscaras, óbvio que a maioria são para os agentes de saúde, claro. Não são nem para os pacientes, né, ou possíveis infectados. Esperamos. E temos aí uma acreditamos força, que haverão mais casos. Temos uma força de saúde no Brasil, vai precisar disso aí. O Brasil tão grande, recebe tanta gente, não vai ficar num caso só. Eu também abono o que o Heraldo falou, eu também abono o confisco. Agora, os fabricantes estão aproveitando a situação e o mercado está pujante, né? A China deve ser um dos maiores compradores hoje de máscaras. Foi detectado isso, que os produtores de máscaras, que é o item que mais se preocupa, venderam e exportaram os produtos que eles tinham para outros países, provavelmente a China. E muitos venderam não só os produtos, mas venderam a sua produção. Ou seja, aquilo que eles podem produzir nos próximos 30 ou 60 dias. Aí é absurdo, né? E participa da licitação. São os verdadeiros vampiros. Agora, se a legislação permite, o governo, nessa situação grave de confiscar, eu acho que ela tem que tomar essa atitude. Confisca, saúde nacional, né? Confisca e depois... Está dentro do quesito. Depois paga, né, pelo que havia sido licitado. Acabou. Sim, é questão de saúde nacional. Cumpra-se o pactuado, né? É isso, sim. Isso. Não, é uma boa. Não, e agora a situação. Ninguém vai achar que é uma atitude autoritária. A situação entra para a vaga especial de urgência e emergência. Como é que chama essa cláusula em direito, Sidney? De urgência. Cumpra-se o que está pactuado. Esqueceu a lição, Pacta né? sunt servanda? Aê, tá vendo só? Latim. Pacta sunt servanda. Mas não chegou a contratar. Mas não chegou a assinar o contrato. Ô, Heraldo, tem empenho, tem um monte de coisa, mas calma aí, independente dessa burocracia, que a própria essa lei 866 precisa ser revista, que nessa hora... Todo mundo fala disso, tem que ser revista. Sim, nessa hora de urgência e emergência é um entrave, por isso que eles estão... há 50 anos. Sim, mas 50 anos que foi de 93 essa lei. Então, calma aí, Heraldo, você sabe disso até melhor do que eu. Você tem situações de emergência que a 866 empaca. E por isso que eles fazem essa jogada. Não tem empenho ainda, não recebeu ainda a confirmação do contratado, pode jogar para fora as máscaras lá para a China. Tu entendeu? Eles jogam com essas saídas da lei, que são, no momento de urgência e emergência, inexcusa. Vai ter que aplicar a força, porque também há referência até na Constituição de, em momentos de segurança nacional, aplicar essa força para salvar o país. Uma coisa que os fabricantes não estão vendo, enxergando, eles estão aproveitando uma situação, mas o chinês não vai comprar máscara o resto da vida. Isso daí é uma situação de mais alguns meses. É pontual, né? lógico. E quem que é o grande comprador deles? Sempre é o Brasil, o governo brasileiro, claro. O Ministério da Saúde, secretários estaduais. Produção, né? Eu não sei para exportação se eles forem penalizados com a proibição de participar de outras licitações, estão na lama. Esse datadados é bastante interessante. No mundo todo aparece 83 mil infectados, com 93% dentro da região da China, e nesses 93%, 2,5%, não sei como é que é isso, 2,5%, uma pessoa inteira, mas tudo bem. 2,5% dessas pessoas que infectadas na China morreram. Então diz que a média letal alcança. Crianças são salvas desse problema, mas os superiores a 60 anos e tiver problema de imunidade, não escapa agora, do coronavírus. Tirando fora da China, já tem nas várias regiões aparecendo seus centros de contaminação. Nesses dados deles aí que estão passando... Na Europa, Itália.
Na própria A Itália Ásia, tá fora grave. da China, Coreia do Sul, tem bastante A casos. Itália está grave. E no Oriente Médio, o Irã. É. Então já o temos, tirando a China, mais 3 focos de Sim, a grande Itália tá contaminação grave. e disseminação para A a Itália região. está grave, inclusive, que eles não sabem quem foi o senhor número 1. Então eles não sabem onde está o foco, o negócio está disseminado. Não, e o pior aconteceu agora nos Estados Unidos. Ontem foi descoberto na Califórnia um cidadão americano que está contaminado, só que ele não teve contato com nenhuma dessas regiões. Olha Não aí. esteve na China, não teve Olha. contato com ninguém que veio da China, ou do Irã, ou da Olha, Europa. isso é uma E confusão aí é uma incrível. coisa grave É. que tem que se descobrir. É porque tu saber o como foco, que ele se contaminou. tu saber o foco de onde inicia, você sabe com quem ele teve contato, e isso é importante. É como aconteceu com o brasileiro, todos que tiveram contato com ele já estão passando por isolamento, já foi tomada Porque essa o medida. foco central foi naquele mercado em Wuhan. Né? Um mercado grande que vende animais vivos, animais sim. mortos, enfim. Sim, tipo de um ver-o-peso aqui. Foi ali que foi ao o ar primeiro livre, caso, né? o 01. Nós temos Sai dali, esse né? mercado ao ar livre, lá em Belém, chama ver-o-peso. Tem esses animais vivos, tu precisa ver que coisa impressionante. Muito bem, ainda reflexo do coronavírus, passageiros cancelam voos internacionais em razão do Covid-19. A difusão do coronavírus tem preocupado quem tem viagens internacionais marcadas. As agências brasileiras de turismo começaram a registrar pedidos de cancelamento de viagens, especialmente para Itália e outros países europeus. Pacotes para o Japão e Jogos Olímpicos também estão entre os cancelamentos. Para quem pretendia viajar em meio do surto da doença e está com medo, é hora de negociar o serviço contratado. Segundo a especialista em direito do consumidor da Kobe Advogados, Vitória Moraes, quem já tem uma passagem aérea comprada e deseja cancelar ou postergar a viagem em razão do coronavírus, deve procurar o órgão de defesa do consumidor. Buscar as companhias aéreas para tentar uma negociação, tanto pelo cancelamento quanto pela remarcação. E a partir disso, se houver uma negativa, se as companhias aéreas imputarem alguma penalidade, como as multas, fixarem um percentual de multas, o consumidor passageiro ele deve primeiramente buscar fazer uma reclamação no PROCON, para que o PROCON se manifeste também sobre o assunto e oriente as companhias aéreas a agirem. E no caso de ainda assim não haver nenhuma resolução, que o passageiro ele procure por um advogado para que ajuize uma ação e a partir disso busque pelo ressarcimento dos valores ante o cancelamento da passagem ou até mesmo uma remarcação. Nesse caso, a empresa aérea não tem culpa, mas em negociação ela não pode se recusar em dar alternativas ao consumidor. No início da propagação do vírus, pelo menos 17 companhias aéreas de diferentes países anunciaram cancelamentos ou modificações no programas de voos que incluíam paradas na China. As agências de viagens têm recomendado aos clientes reforçar os cuidados com a higiene e evitar os destinos mais impactados pelo coronavírus. A agência Rádio Web de Brasília, Daniel Sabino. Mais um problema aí para a indústria do turismo. A Itália já está sofrendo bastante com isso, que ela vive essencialmente do turismo. Então, e outros destinos também bastante procurados já começam a sentir os efeitos da crise provocada aí pelo Covid-19. Muitos eventos já estão sendo cancelados na Itália, feiras de móveis, de moda. E você viu aí na matéria, o Japão a preocupação, nós temos Olimpíada agora no meio do ano. Eu acredito que os organizadores estão pensando num plano B, de até adiar o início da Olimpíada. O primeiro-ministro proibiu por 1 mês futebol, as aulas nas escolas. As escolas estão suspensas, as aulas. O futebol também está suspenso. Algumas partidas. Onde vai aglomerar, aglomerar pessoas. E outro detalhe, Sidney, antes de você falar, tenho certeza, espero não estar te cortando. Claro que ele vai falar. A gente tem acompanhado a economia que as bolsas estão caindo, estão despencando. E as maiores ações que estão despencando nas bolsas são das empresas aéreas. Eu vou voltar à matéria, porque teve uma técnica dando orientação de como resolver se você chegar na companhia e querer cancelar. E ela chamou essa lei que pegou. Sabe que o Brasil tem essa particularidade. Lei que pega e lei que não pega. Essa pegou a do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ela disse lá que você vai ter que tentar negociar se não conseguir entrar no judiciário. Ô, Heraldo,
por favor, esse momento de você instigar a entrar no judiciário é um momento importante a gente também falar que no judiciário, mesmo com o sistema eletrônico, você não vai conseguir ver o seu dinheiro no mínimo em 2 anos. A coisa não conseguiu andar da maneira que se pensou que faria o sistema eletrônico, o sistema online. E já estamos chegando às mesmas margens de demora que houve no processo físico. Eu não sei o porquê. Eu tenho minhas dúvidas que está faltando um mutirão de trabalho, assim como o advogado tem. Como nossos prazos têm que ser obedecidos, a gente vai sábado e domingo. Mesmo agora com dia útil, ele chega um momento que ele vence. Ele tem o seu termo final. A gente trabalha sábado e domingo, mas juiz não faz isso não. E, no entanto, esse acúmulo e mais ações que parece que a cada ano aumenta. O ano passado foram 5 milhões julgadas. E falado isso até com ânimo pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu acho isso uma advertência, significa dizer que a sociedade está em guerra entre quem deve e quem paga, e isso não é bom, e também não vem funcionando conciliação, porque se teve 5 milhões de sentenças, não houve conciliação, que tem que ser realmente. Eu cheguei um tempo a resistir, e hoje eu abono que tem que fazer todo o esforço de conciliar desde que o processo entra. Até porque o novo Código de 2015 abre esse momento solene para a conciliação. Quer dizer, em suma, nesse momento você falar para o que está tendo uma complicação de adiar ou receber seu dinheiro de volta em judiciário, é um momento que aumenta o problema. Claro que ficou na matéria essa orientação, mas as empresas aéreas e outros fornecedores, de um modo geral, hoje já respeitam um pouco mais o Código de Defesa do Consumidor. E numa situação dessa, eles já estão acostumados, haverão alternativas. Depois tem aquelas multas, né, de desistência. Aplica-se a multa de desistência. As empresas darão alternativas para os passageiros, adiando ninguém perde tanto, mas sei pacotes lá. de viagem. E aqueles que compraram pacotes à prestação, eles têm uma vantagem maior, porque podem cancelar já os pagamentos. Não sai, né? Transfere para fazer uma viagem interna, né? Sai do país. E se for para o judiciário, pronto, eu não paguei ainda, então espero o judiciário decidir. Alguns casos chegarão ao judiciário, isso é impossível impedir. Mas ela colocou como medida... Acho que numa regra geral... Ela colocou como medida para fazer agora, não sei se você ouviu a matéria. Sim, não, mas deveria ter um pouco mais de consciência para falar isso. Porque hoje as empresas aéreas, quando... Mas não tem outra alternativa, meu amigo. Se você tentar negociar e não conseguir, onde é que você vai? Os passageiros... O Procon tem funcionado. O Procon de Santos tem funcionado, Heraldo. É órgão também de tentativa de conciliação, Sidney. Mas tem funcionado. Não adianta você ter toda a boa vontade se a outra ponta não aceita. Aí você faz o quê? Mas tem funcionado sim. Tem que ir para o judiciário. A gente viu naquele caso do roubo da Caixa não deu certo. A Caixa não se curvou. Tiveram que ir para a justiça. Mas houve um termo de conduta assinado que está servindo de base lá na justiça. Foi para o judiciário, ninguém recebeu um centavo. Esses órgãos de defesa, eles auxiliam muito, orientam muito os consumidores. Mas não é resolutivo total, né? Não tem. Eles podem aplicar. Aqueles termos já é uma arbitragem, sabia? Aqueles termos que eles assinam, você não entra para fazer conhecimento, você já entra cobrando. O que aconteceu com a Caixa, que ele está acompanhando. Ele fala que ele gosta de levantar polêmica. Mas eles fizeram um termo de acerto e que não cumpriram. Agora já virou arbitragem. Judicializou. Mas voltando às empresas aéreas, hoje já é muito comum, quando um avião é cancelado, as empresas acomodam os passageiros, até em hotéis, oferecem refeição. A coisa avançou muito, viu, Sidney? Sim, porque o movimento de dinheiro lá é gigantesco. Então eles não podem brincar até porque a fatia do mercado isso impacta nas ações no mercado. Hoje a fatia de mercado que mais movimenta dinheiro de transporte é o voo, você sabe disso. O governo trabalhou rápido o Bolsonaro ataca a jornalista do Estado e nega ter compartilhado vídeo convocando para atos. Lógico, o governo se reuniu e viu, isso aqui é antigo e tal, vamos jogar para aí. Na verdade é o seguinte, o Jair Bolsonaro atacou ontem a jornalista Vera Magalhães, que é editora do BR Político e colunista do Estado de São Paulo, que noticiou que ele enviou a seus contatos no WhatsApp vídeo convocando para manifestações marcadas para o dia 15 de março. Ou seja, em suma, essas manifestações voltada principalmente contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Os protestos em defesa do governo contra o Congresso têm sido convocados por grupos ligados ao bolsonarismo desde a semana passada. Em entrevista na porta do Palácio da Alvorada,
o Bolsonaro disse que a Vera mentiu. Depois, em transmissão pelo Facebook, voltou a atingir a jornalista. Ela mentiu. Eu quero que a Vera mostre o vídeo em que eu estou convocando as pessoas para isso. Ele, ao ser questionado, disse que o vídeo divulgado pela jornalista teria sido gravado em 2015. Há na gravação, porém, imagens que foram feitas depois disso. Um dos vídeos mostra imagens da facada sofrida por Bolsonaro em setembro de 2018, durante a campanha presidencial. A imagem dele no hospital e portando a faixa presidencial. Bom, aí foi a movimentação da Operação Abafa. Ou não? O Fábio Vargas ontem aqui soltou esse repto e eu aceitei. E aceitei até no momento, não sei se oportuno, porque precisava vir esse ato logo em seguida. Esse ato que ele mencionou, que é uma estratégia, ele usa hoje as redes sociais para se manter em evidência, nem que isso no primeiro momento traga uma complicação, que depois ele tenta abafar, o tal do bate e assopra. Eu cheguei naquele momento, vindo a força do verbo do nosso Fábio Vargas, o comentarista convidado de ontem, advogado, criminalista inclusive, rotariano, né, de escola, enfim, pessoa que está muito ligada aos interesses nacionais. E hoje veio a confirmação, ele dizer que a Vera mentiu e chamar ela para o desafio para mostrar o vídeo, algo que ele mesmo assumiu que tinha passado em reserva. O vídeo de 2015 não tem imagem de facada? Pois é, e o protesto de 15 de março de 2015 caiu num domingo também, viu? Teve um protesto de 15 de março, teve todas essas imagens, viu, Heraldo? E ele chegou a afirmar que tinha mandado em reserva para amigos em particulares, não era para grupos, e hoje vem com essa alternativa. Quer dizer, naquela conversa de ontem aqui com o Fábio, a gente chegou a admitir que ele tem enviados para jogar esses esquetes. Volta e vê. Pois vê a repercussão. Vê a repercussão. E assim vai se mantendo na polêmica, entendeu? Que e desvia o foco. Parece que hoje é um vício ele criar polêmica. A jornalista só cumpriu o seu papel, né, de estar noticiando. Aí parabéns, Fábio Vargas, né, Heraldo? Soltou um repto ontem. Parabéns, Fábio Vargas. A Vera estava só trabalhando, né? Tá noticiando como funciona aí o calabouço. Elegeu a imprensa como o seu grande inimigo, né? E ela não está sendo atacada só pelo Bolsonaro, mas pelos seus seguidores, né? Criaram até uma hashtag que chegou a ficar no Trend Topics do Twitter. Eu diria, hashtag Vera Fake News. Eu não diria que ele escolheu a imprensa, ele escolheu alguns veículos, ele vem batendo em alguns veículos diretamente. O Estadão é um, o outro é a Globo, né? E a Folha. Não chamou a menina lá de mentirosa também, que ela tá querendo dar o furo? Tá querendo dar o furo dela, não sei o quê. Ele tem uma mensagem específica. O pessoal ligado à Record e à Folha Universal não sofre nada. O WhatsApp é uma onda, né? Você repassa para meia dúzia, essa meia dúzia, cada um repassa para mais meia dúzia e vai vindo aquela onda. Eu acho que o presidente, nessas questões, tem que se privar um pouco, né? Imagina, não tem que fazer isso. Mas olha, para evitar esse tipo de ataque. O que faz o presidente da República desde que se elegeu? O que ele gosta de fazer? Sair na rua, fazer selfie, dizer que é povão, meter um chinelão de dedo, a unha comprida, forçando a frieira. Na live ontem. Nós achávamos que eram os filhos que eram problemáticos. Ele manda os filhos fazerem. Tal pai, tal filho. Eu marquei a notificação no Facebook para assistir as lives do Previdente. Ela abre, né? Não sei se tu sabe como é que funciona isso. O streaming abre, se tu marca a notificação para ser avisado, o streaming abre e aí você põe tela inteira ou não. Ontem ele estava com a camisa do Fortaleza e fez uma revelação. Fez uma revelação. Diz que tem um russo aí comprando time, vai investir, ele está apoiando, está dando uma força. Não, vai comprar o Fortaleza. Tava com a camisa do Fortaleza. Um russo. Imagina. Não o Putin não, né? Não, os russos ricos estão investindo mesmo no futebol, né? Tu sabe disso. Mas no Ceará. Fez uma live toda festiva aí, apoiando o Brasil na Libertadores e estava torcendo pelo Fortaleza ontem. Nem sei se ganhou. Vou ver aqui daqui a pouco. Eu não sei também. Daqui mais alguns minutos entra a parte de esportes. Avisa aos navegantes. Olha só, câncer persiste e Bruno Covas fará imunoterapia. Resultado de uma biópsia feita na semana passada, divulgada somente ontem, mostraram que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, continua com câncer na região dos gânglios linfáticos.
Isso após uma rodada de 8 sessões de quimioterapia. Agora o prefeito entra em uma segunda fase de tratamento contra a doença e fará sessões de imunoterapia, possivelmente já nos próximos 6 meses. Com o tratamento, ele poderá retomar todas as atividades, inclusive se reunindo a multidões. A imunoterapia é um tipo de tratamento que começou a ser aplicado nos últimos 10 anos. Consiste em aplicações ambulatoriais de medicamentos para fortalecer o sistema imunológico, sessões de 30 minutos. A expectativa é que, fortalecido, o próprio organismo do prefeito combata o que restou do câncer. Segundo o oncologista Túlio Faiver, que faz parte da sua equipe no Hospital Sírio-Libanês, há menos de efeitos adversos com o tratamento. Covas poderá ter fraqueza ou reações que afetam o sistema linfático, mas a maioria dos pacientes não tem efeitos colaterais. Bom, o que preocupa é o seguinte, nós estamos aí às vésperas de uma campanha ferrenha, né? Ainda mais em São Paulo. Ele é candidato à reeleição lá em São Paulo e a gente não sabe até que ponto ele vai ele está preparado, né, para enfrentar essa maratona de... E tem outra coisa, né? O eleitor já começa a afastar aquele que se apresenta com uma certa deficiência de saúde. Pois Esse é um problema sério para o PSDB, né? Ele vem atravessando essa luta, isso também dignifica o esforço dele e o próprio carnaval o salvou, né? No final não tivemos grandes repercussões com problema de segurança, de saúde, e até melhor do que o carnaval do ano passado, que teve experiências terríveis aí, filmadas pelo próprio Bolsonaro. Aí, dessa vez isso foi evitado, ficou um ambiente bastante familiar, bastante aconchegante para quem gosta desse tipo de entretenimento de rua. E o carnaval, você sabe, em alguns lugares é marcado por saídas às ruas, porque mesmo com o crescimento das escolas de samba no estado de São Paulo, ainda o carnaval de rua é a marca do entretenimento do paulistano. E ele conseguiu passar por isso daí, quer dizer, isso pode abonar? É claro que pode abonar. Teve bloco aí, e inúmeros deles, quase 100 blocos que saíram, que alguns chegaram a juntar mais de 3 dígitos em milhar. Quer dizer, isso daí, meu irmão, para um paulistano que só sofre trabalhando duro e conseguiu se divertir sem problemas de segurança, sem problemas de crise na saúde, para quem esteve nas ruas, vai ser um ponto a favor. Ô, Sidney, a legislação eleitoral, se o Covas realmente se candidatar, ele tem que se afastar. Sim. Quem assume? O presidente da Câmara. Sim. Reeleição, não. O prefeito não, né? O prefeito não, Heraldo, só governador. Ele é candidato à reeleição. Ele só tem que se afastar se ele for candidato a outro cargo. Exato, tá certo, o Fernando sabe tudo. Nesse caso, não. É isso mesmo, Ele está sendo muito bem atendido. É isso mesmo. Não, pelos melhores médicos, nos melhores centros. O que aconteceu com o Márcio França? 6 meses antes teve que desincompatibilizar o Geraldo, ele virou governador e saiu para a reeleição sem sair do cargo. Geraldo saiu a matéria presidente. diz aqui que tem um probleminha. Por exemplo, caso ele se licencie para a eleição, há acordada a dança das cadeiras na Câmara da cidade. Tanto o presidente da casa, o Eduardo Tuman, do PSDB, quanto o primeiro vice, o Milton Leite, do DEM, devem disputar a eleição por um novo mandato no parlamento. Desse modo, segundo a legislação eleitoral, não pode assumir a prefeitura caso queira se candidatar a vereador. Assim, ambos devem se licenciar, caso Covas peça o afastamento. Mas aí vai ter que assumir o Celso Jatene, no caso, do PL, que não deve disputar a eleição. Só se ele pedisse pela condição física dele. Estranho. E aí para ele se dedicar 100% à eleição, mas Matéria não precisa se desincompatibilizar. Matéria do Estado? Matéria do Estado. Agora, eu vou fazer uma observação aqui no Carnaval, que saiu esses dias a notícia. Claro que nesses blocos de Carnaval houveram muitos furtos e roubos de aparelhos celulares, ok? Já é de conhecimento público. E você sabe qual era o destino desses aparelhos celulares? De aproximadamente, não todos os aparelhos, mas 25%? Você não vai acreditar. Para a África. Iam para o Senegal, para Dakar, via aeroporto. É mesmo? Já tinha destino certo, eles estão é um dos receptadores, porque lá
Você compra um chip numa loja e enfia no telefone um abraço. Não querem saber da procedência, e-mail, nota fiscal, nada. Não precisa. Não precisa. Então e a polícia vinha investigando e pegou uma quadrilha. Foi um pedido do crime organizado. Para mandar para a África. Moço, E estava seguindo. uma quadrilha que está vendendo para o Senegal. Porque é um grande receptador, né? Sem maiores problemas. O negócio é chegar Então o lá. negócio tá Mas a internacional, Polícia né, Civil Reinaldo? pegou. Então está internacional. 25%. Hoje, né, o item patrimonial mais roubado e furtado no Brasil são os aparelhos celulares. Bom, voltando à política, a Datena vai se filiar ao MDB. O Covas não tem vice hoje. Mas o Datena deve ser o vice, caso o Covas realmente seja. Isso é candidato. novela. Não é não. Ó. O Datena se O MDB filia a confirmou cada eleição. o MDB confirmou para quarta-feira lá em Brasília a filiação do apresentador José Luiz Datena ao partido. A ideia é fazer um ato discreto na liderança MDBista na Câmara. O partido será o quarto ao qual o apresentador terá se filiado. Olha. Datena integrou o PT por 13 anos. Olha. Depois passou pelo PP e PRP. Nas duas últimas legendas, ensaiou disputar a Prefeitura de São Paulo, mas acabou desistindo. A ida para o MDB foi articulada pelo presidente da sigla, o deputado Baleia Rossi, mas teve a chancela do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, do DEM. Maia e Rossi devem participar do ato de filiação. Olha. O ex-candidato a governador, Paulo Scaff, estava à frente das negociações para que Datena concorresse com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Scaff é um dos organizadores do Aliança pelo Brasil em São Paulo. O partido está sendo fundado pelo presidente, né? Mas Datena alegou ser próximo do prefeito Bruno Covas, PSDB, entre outros motivos, para se filiar à legenda de Ulisses Guimarães. O Datena é um grande ensaiador de ele gosta também, pré-candidatura com ele mesmo. Ele era para ser nosso senador, concorda? Era. Ele covardemente Ele aparece desistiu. bem nas pesquisas. Ele, não sei por que não leva a efeito, mas que ele aparece bem nas pesquisas, recomendaria ele tentar a política. Teria sido eleito o Major Olímpio, que veio naquela onda do Bolsonaro, Foi. e o Datena, pela sua imagem, ele é muito conhecido. Não, enfim. e ele aparece bem nas pesquisas. O Sim, povo em São Paulo sim, abona sim. muito quando ele fala em sair candidato. O problema é que ele não leva efeito. Vamos esperar para Tá ver aí se por ele vai isso- ter coragem. Tá aí por isso essa dúvida, né? Se vai Então, chegar quer até o dizer fim. que pode ser que tenha uma dobradinha PSDB e MDB Exatamente. na Prefeitura de São Paulo. E a atriz Regina Duarte tomará posse como secretária especial da Cultura no dia 4. Ela apagou um dos posts do Instagram em que convocava seus seguidores para a manifestação do dia 15 de março em defesa do governo e contra o Congresso Nacional. Dona Regina. Dona Regina. Não faça isso. Foi orientada, ela é bolsonarista Não faça isso. de carteirinha. Então, Deixa eu Heraldo, falar. Foi orientado. Convoca para assistir uma peça. Isso é uma orientação geral do governo, né? É. Todos os integrantes do governo, nada de ficar compartilhando vídeo de convocação para manifestação contra o Congresso. Aí eu sou Tira. obrigado a... Por favor, tira. Aí eu sou obrigado a lembrar o Nelson Rodrigues de novo. Ele dizia que as mulheres não são canalhas, elas são interesseiras. E, poxa, Dona Regina Duarte, já na idade madura, mostrou como é interesseira, viu? Ela não está fazendo nem por canalice, Eu ela acho está no que interesse... Se o Mandetta fizesse Está no isso, eu interesse ficaria pessoal de surpreso. prestígio, viu? Que nem o título dado pela sua qualidade de atriz a levou a tanto exagero. Se o Mandetta, A namoradinha do Brasil. Nem isso levou ela a tanto exagero. Se o ministro da Saúde fizesse isso, compartilhar esse tipo de vídeo, você ia ficar surpreso, né? Mas a Regina Duarte, Poxa, não vi surpresa nenhuma. e vai ser uma posse polêmica, que ela já dividiu os colegas delas, muitos se afastaram, e, enfim, não sei se... Mas Não sei se foi para bem ou para mal, mas o tempo vai dizer. Eu vou até te falar uma bobagem aqui. Agora, aquele Zé de Abreu não vale nada, hein, Heraldo? Ela vai Foi o ser- primeiro que bateu nela aí, o cuspador. duramente. A Regina Não vale Duarte nada. se Mas é um grande ator, né? vingando no governo, que pode ser que ela não vingue, né? A gente já não sabe. Ela pode ser uma grande interlocutora entre Bolsonaro e a Globo, viu? Escreve aí. Nada é por acaso. Olha aí, satisfação Então tá. com democracia aumenta no Brasil, mas apoio à liberdade de imprensa cai. A insatisfação com o modo de funcionamento da democracia caiu no Brasil. Se 2 anos atrás 83% se diziam insatisfeitos,
Agora, esse percentual é de 56%, segundo estudo da Pew Research Center, divulgado ontem. A entidade sediada em Washington pesquisou como as pessoas avaliam os vários elementos que formam uma democracia, como a livre circulação de ideias, liberdade religiosa, realização de eleições e uma justiça independente. O estudo fez 38.426 entrevistas em 34 países, entre 13 de maio e 2 de outubro do ano passado. Algumas vezes vemos que a insatisfação com a democracia diminui logo após uma eleição, o que foi o caso do Brasil, diz o Richard Wick, diretor do setor de pesquisas e atitudes globais da empresa. No país, a insatisfação caiu ao longo de todo o espectro ideológico, mas o declínio foi especialmente acentuado entre pessoas que se identificam como de direita. O levantamento apontou também a queda do apoio à liberdade de imprensa. 60% dos brasileiros entrevistados disseram considerar muito importante que a imprensa possa reportar as notícias, sem sofrer censura. Em 2015, o apoio era de 71%. A imprensa tem sofrido ataques constantes do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, inclusive com insultos pessoais a jornalistas. Bom, nos últimos anos, a liberdade de imprensa passou a ser considerada mais importante em países como França, 65% a valorizam, Reino Unido 77%, e Argentina 80%. Nos Estados Unidos houve uma alta de 13 pontos percentuais e atualmente 80% a ver como uma prioridade. Olha aí, importantíssimo, hein? Pois é, essa agência que está lá em Washington, onde é o centro de interesses políticos mundiais, né? É um tal Capitólio, onde está lá todos os interesses políticos, os grandes lobbies. Os Estados Unidos têm essa particularidade, funciona melhor o lobby do que a influência de protesto de rua e tudo mais. E fica aí, Heraldo, entretanto, uma dúvida atroz. O que está errado nessa pesquisa? Porque a democracia, na avaliação de quem foi entrevistado, está melhor. Agora, entretanto, a liberdade de expressão está pior. Aí, não há democracia sem liberdade de expressão. Não está batendo a diferença encontrada em favor de hoje, o novo momento da democracia está melhor colocado entre os entrevistados, no entretanto, a liberdade de expressão não. Alguma coisa aí nos leva a realmente sempre contrariar ou censurar ou observar que pesquisa, nessa forma de múltipla escolha, obrigando a pessoa a responder num contato de chofre, assim, que tem que nem muito pensar, causa esse tipo de paradoxo. Que se tem satisfação com a democracia nesse momento, mas não satisfação com a liberdade de expressão, quando são uníssonos os dois. Não anda bem uma democracia sem liberdade de expressão. Mas essa explicação no Brasil, por exemplo, ela se dá em razão da eleição do Bolsonaro, porque, veja, ele foi a aspiração, a ascensão, vamos dizer assim, da direita. E o que é a direita, o que os seguidores do Bolsonaro vem fazendo? Tentar credibilizar a imprensa. Quando ele faz esses ataques, o que ele quer, né? Na live dele ontem ele mesmo disse, né? Eu não vou renunciar e não vou dar dinheiro para a imprensa. Como quem diz assim, os caras estão pedindo dinheiro para falar bem do governo. Né? A gente sabe que tem isso, claro, tem. Mas, de maneira geral, não é o que acontece, né? Não é. Não é à toa que tem jornais no país que tem mais de 100 anos, caramba. Poxa. Sim, são centenários. Se fossem só, na nossa região. Se fossem só no sentido de empresa, né, de lucro, essa coisa toda, não teriam essa longevidade toda. Não teriam. A questão da imprensa é quando ela está partidarizada, né? Ela faz questão de criticar o governo ou faz questão de passar a mão no governo. É isso que tem que ser condenado. A imprensa ela tem que ser livre. Agora, livre. Os números que tu passou aí é assustador, Heraldo. Veja bem, estava insatisfeito antes do Bolsonaro 83% com a democracia. Hoje a insatisfação caiu por 56%. Pois é, agora quando tu chega em liberdade
de imprensa subiu 20 pontos. Então, Cara, não está combinando. Isso daí, esse negócio de múltipla escolha é problema. Não é isso, Sidney. É a questão do Bolsonaro mesmo. No Brasil é isso. Sim, mas liberdade de imprensa tem que andar. Você abre aí as redes sociais, o que é? Fora a Rede Globo, fora não sei o que, fora a Folha de São Paulo, fora não sei quem, fora... Meu, isso cria um caldo. Então tá ameaçada a democracia quando se faz isso. Então cria um caldo, né, de ataque realmente. Você está querendo dizer que a pesquisa está camuflada? Não sei se está camuflado porque você vê que eles andaram pelo mundo inteiro. Não, ele está saindo exemplo, de um... Quem apoia a democracia apoia a liberdade de imprensa. Eu acho que o nosso eleitor não amadureceu de entender que sem liberdade de imprensa não há democracia. E esses bolsominions querem o fim da imprensa acreditando que vai ser melhor a democracia. Lógico, isso não vai existir. Eles querem isso mesmo. O erro é esse, o erro de interpretação de quem hoje tem no voto o seu maior poder. Ele não está sabendo... mas aí você tem que avançar um pouco mais para a pesquisa. E não é esse o objetivo da pesquisa. É de maneira geral, né, Sidney? Sim, isso é um caso específico no Brasil. Mas por exemplo, tudo politiza, Heraldo. Você pega um país... Poxa, me ajuda. Tudo politiza. Esses dados da pesquisa, você pega um país como a Argentina, por exemplo, aumentou, foi para 80%. Né? Os que apoiam a liberdade de imprensa na Argentina. E olha que é um país que... entre altos e baixos, eles são aguerridos mesmo. Ou é contra ou é a favor de forma extremada. De forma extremada. Agora aqui no Brasil, meu amigo, se deixar realmente por esses seguidores do Bolsonaro, acaba tudo mesmo e pronto, acaba Congresso, acaba Supremo, a pesquisa demonstrou, deixa tudo com o Bolsonaro. A pesquisa demonstrou isso. Ainda é muita força na influência do Bolsonaro sobre o eleitor. Tudo está partidarizado no país, né? Ainda é muita força que o Bolsonaro tem de influência ainda. Muita força. Só no primeiro ano de governo, né? Começando o segundo ano, ainda está numa onda muito forte. Mesmo o que ele faz não chega nesse pessoal, não aborrece esse pessoal. Ele faz todo dia algo para desmontar o governo dele, mas não aborrece. É que nem nos Estados Unidos. Os caras se esqueceram o que é uma ditadura, sabe? Se a economia tiver isso é um fato. Isso é um fato. E isso é um fato. Os lamebota de milico, torce para que volte. Né? Sim. Torce. Vão pra rua e tal. É que nem nos Estados Unidos. Se a economia estiver bem, tudo certo com o Trump. Se a economia no Brasil mas é um fato geral, né? A economia vai bem, todo o resto se resolve. O problema aqui hoje também é um pouco da crise econômica, deixa tudo pendente, né? Veja o impeachment do Trump. Pareceu que foi uma brincadeirinha. Ninguém fala mais nada. Foi uma telenovela. Ficou ali umas semaninhas, todo dia acabou. Já ninguém nem fala mais. Isso já é a força da influência de prática política nos Estados Unidos. As próprias redes não tiveram a liberdade de colocar uma câmera dentro que nem foi feito aqui com o impeachment Mas lá o Trump também ataca a imprensa. O país é maior que essa gente. Essa consciência eles têm. O impeachment não ia ter a repercussão que se esperava. Mas quem acompanhou sabe, você sabe que você acompanhou, que balançou em vários momentos até de republicanos que estavam a fim de apoiar o impeachment. Teve que se fazer um trabalho duro. Você sabe disso. Ele agiu como uma máfia. Claro. Ele agiu como uma máfia, não lembra lá o julgamento? Agora, isso que eu admiro nos Estados Unidos, a expressão política americana é muito maior daqueles que o praticam. E eles têm blindagem, sim, não fica tudo exposto como é aqui. Operação Carnaval Mais Seguro termina com redução de 57% em número de vítimas fatais. Durante a Operação Carnaval Mais Seguro deste ano, realizada entre os dias 21 e 26 de fevereiro, o Departamento de Estradas de Rodagem, DR, contabilizou movimentação de mais de 1 milhão de veículos circulando pelas rodovias de acesso ao litoral norte, sul e ao oeste paulista. Mesmo com a intensa movimentação, a Polícia Militar Rodoviária registrou queda de 57,1% no número de vítimas fatais nas rodovias estaduais operadas pelo DR durante o período. Isso em comparação ao ano passado. Foram computadas 6 mortes neste ano, ante 14 em igual período de 2019. O número de feridos também teve queda de 12,8% em comparação ao ano anterior, de 227 para 198.
O total de vítimas caiu 15,4%, de 241 para 204. Já o número geral de acidentes ficou 15%, de 314 para 267 neste carnaval. Os dados foram computados entre sexta-feira e terça-feira, nos 2 anos, e se referem aos 14 mil quilômetros de estradas administradas pelo DR. Uma boa notícia, realmente, sinal de que ou os motoristas estão mais conscientes, ou prestando mais atenção, ou o governo tem acertado mesmo na difusão dessas campanhas. Você vê que de tanto que a gente pediu na sexta-feira, antes do carnaval, que as pessoas Exatamente. tomassem cuidado nas estradas, deu certo. Já tinha. Eu acho que foi o nosso programa aqui. Também acho que tem um processo O motorista está cultural mais consciente. longo, né? Tem um processo cultural longo, principalmente batendo forte na questão de dirigir embriagado. Isso realmente vem mudando. Eu tenho assistido isso acontecer, da pessoa falar, não, eu vou chamar alguém para dirigir, e isso é interessante. Entre amigos que eu não via acontecer isso. Então, lentamente veio uma consciência. Facilitou muito. Antes tinha aquele amigo da rodada, né? A gente brincava, quem que é o amigo da rodada que não vai beber para levar todo mundo para casa? Mas hoje com os aplicativos de transporte alternativo... Outra notícia boa também é que o carnaval acaba sem morte por afogamentos aqui na região, né? Não houve mortes no litoral paulista nos 4 dias do carnaval. Que legal. No mesmo período de 2019, haviam registrados 6 óbitos. Os dados são do Grupamento de Bombeiros Marítimo, o GBMAR. Corresponde ao período entre os dias 22 e 25 deste mês. Maravilha. Caiu o avião Muito no mar, lancha pegou fogo, graças a Deus ninguém se afogou. Esse que caiu o avião no mar, a menina foi buscar com a prancha, uma surfista. Surfista. Né? Interessante. Mas também choveu um pouquinho, né? Então isso acho que inibiu Mas o desavidado de entrar no mar, né? O turista, ele não liga Não pra liga pra chuva, isso, não. não. Ele Ele quer saber. aproveitar a praia, ele quer aproveitar o Não, mar. e as praias estiveram cheias. Aliás, a gente As tem batido nisso, né? Porque as campanhas sobre os cuidados no mar, né, dos banhistas, foi deixado um pouquinho de lado. E nós tivemos aí no pré-verão muitos afogamentos mesmo. Uma coisa absurda. Sim. Todo fim de semana, 3 ou 4 morrendo aqui nas praias, né? Infelizmente. Né? E nós não temos essas praias de mar tão violento. Não é motivo para isso. Mais poxa. pelo litoral sul, né? Mais pelo litoral sul. Então. Mas, ô Heraldo, não querendo jogar água fria, tu vai falar do fim do banho frio nas cadeiras? Vamos fazer agora, pô. Essa é a história, hein? Essa é a história. Oh, meu Deus. Sempre tem uma história Sempre boa tem pra uma encerrar historinha, aqui, né? sempre tem. Só tu mesmo, viu? Acórdão publicado 3 anos após decisão pode pôr fim ao banho frio em prisões de São Paulo. Uma decisão da 12ª Vara da Fazenda Pública do Fórum Central da capital havia determinado no último dia 11 que o governo paulista deveria fornecer banho quente a todos os detentos do sistema prisional neste estado. No entanto, conforme noticiou o Conjur, que é a revista eletrônica Conjur, né? Essa decisão não pôde estipular um prazo para que a administração procedesse à instalação de chuveiros quentes nos presídios. Isso porque o acordo do STJ, referente ao recurso especial interposto pela Defensoria Pública, ainda não havia sido publicado, né? Assim, o juiz de primeiro grau, ante a inexistência de maiores elementos, não pôde saber se o prazo que havia sido estipulado liminarmente estava ou não mantido. Esse prazo era de 6 meses e foi determinado em novembro, vejam bem, novembro de 2013. Já é uma briga antiga. Hein? O acordo do STJ, contudo, foi enfim publicado na quinta-feira, agora, dia 27. Meu Deus. Portanto, está aberto o caminho para que seja estabelecido o prazo para o cumprimento pelo Executivo. Que maravilha. Quase 7 anos depois da primeira decisão liminar. Então, agora Heraldo, o governo vai ter que fazer Heraldo, licitação, olha quem precisa de um vai prazo. vai aparecer aí na tua matéria, que é pré-candidato a prefeito em Santos. É verdade. O Ivan Sartori, na época presidente do TJ, suspendeu essa liminar, que deu todo o problema aí, que só 7 anos depois mudaram a decisão. Agora vem para ser Mas oficial. eu acho que ainda cabe recurso, hein? Agora, Heraldo, eu vou fazer um ponto e contraponto, algo que eu não venho fazendo há algum tempo, mas hoje é necessário. Olha, o ponto aí é que a suspensão pelo Ivan Sartori foi efetiva.
Porque você colocar fiação, eletricidade dentro de cadeia para dar banho para presídio, você sabe que uma das formas de se brigar por liderança dentro da cadeia é matar o outro, o oponente. O que vai ter de choque elétrico aí, caminhos que eles vão arrumar para ter contato com isso daí, para mais suicidar a gente na cadeira elétrica do chuveiro quente, do que realmente fazer uso para seu banho pessoal, é um problema de segurança que vai ter que ser discutido. Como é que isso vai ser instalado? O pedido para o fornecimento de banho quente a todos os presos paulistas foi formulado pela Defensoria Pública de São Paulo, por meio de uma ação civil pública. Isso lá em setembro de 2013. Em novembro daquele ano, a decisão da 12ª Vara Pública concedeu a tutela antecipada para o Executivo cumprir a decisão em 6 meses. O Estado recorreu em janeiro de 2014, o então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, hoje pré-candidato a prefeito aqui em Santos, suspendeu a liminar. A Defensoria interpôs um recurso especial contra a decisão de Sartori. O recurso foi relatado, olha só, um outro nome que aparece aqui, ó. O recurso foi relatado pelo ministro Herman Benjamin. Brinca. Herman Benjamin. Foi julgado ontem, né? Quase 3 anos depois. Nesse intervalo... Não, foi julgado em abril de 2017. Porém, foi publicado só ontem. Exatamente, imagina, é verdade. Imagina a luta política. 3 anos para publicar o acordo. Imagina a luta política para publicar isso daí. Imagina. Deixa lá embaixo. Deixa lá embaixo. Deixa lá embaixo. Agora, Heraldo, tem o ponto que é... Agora não tem mais gaveta, é eletrônico, né? Mas trava. Não abre, né? Trava. O e-mail ficou na caixa. Hoje tu tem até que pagar. Trava, inclusive, para advogado. Que tem que pagar o desarquivamento eletrônico. Eu nunca vi disso. Desarquivar a folha eletrônica, página eletrônica. Eu não entendo até hoje por que a justiça tem que ser paga. É verdade. Por que tem que ser paga? Se ela tem se é um poder. É verdade. Se é um poder do Estado, por que o cidadão tem que pagar para ir para a justiça? É verdade, Heraldo. Não tem que pagar. Não tem que pagar. Não tinha que pagar, né? Poder agora, eu já pago, aqui, né? Eu já pago para ir para o Estado, né? Isso aqui não vão cumprir. Mas, Geraldo, eu estou abonando, porque colocar energia elétrica para contato de preso é um perigo a mais. E na segurança deles próprios. Você vai ter que mexer em toda a estrutura. Nossa, não. E o contraponto? Aquilo é feito com concreto. E mais, Geraldo. Você vai quebrar concreto para passar a fiação? Escuta, Geraldo. Ou vai passar por fora? E mais. O banho-fio deixa Zé animado para chura, escorre, sai correndo, tudo. Ajuda. Agora, no inverno é um perigo, por causa da gripe e agora do coronavírus, né? Não é só gripe, isso daí vai dar infecções totais aí nos presídios, essa coisa. Um gasto enorme para comprar chuveiros elétricos para todas Não, isso aí se todo consegue. sistema Isso aí, em milhares se consegue um desconto. O problema é energia elétrica dentro de cadeia. Não, e a instalação? Como é que Imagina energia elétrica dentro de cadeia, Heraldo. O que vai torrar de gente, não está escrito. O que vai poder fazer é o seguinte, colocar outras instalações, o chuveirão. Põe o chuveirão lá fora. Né? Põe o chuveirão lá e estipula o horário. Banho quente é de tal a tal hora. Isso haverá. Não tenha... Mas eles fazem banho quente, Sidney. Fazem, né? Fazem. Eles esquentam. Pois é. Tem aquelas espiritueiras lá, eles esquentam água com banho quente. Tem razão. Fazem. Não lembra do Carandiru em São Paulo? O filme do Carandiru. Pelo amor de Deus, tinha tudo lá dentro. TV, casado. É isso aí. Mais uma aí. Doutor Ivan Sartori. Mais uma aí, 7 anos. Falamos isso, que o sistema eletrônico não melhorou nada. Está aí uma decisão que correu 7 anos para sair a publicação. Enfim, políticas... Não, a publicação 3 anos. 3 anos. Né? A decisão é que é 5 anos, né? Agora está no STJ, ainda vai poder recorrer ao Supremo. Cabe aí aquele remédio constitucional da 4ª instância, né? Porque fere a Constituição em algumas coisas. Tu sabe... Enfim, cabe à 4ª instância. Claro. Isso aí princípio não da termina nunca. Pública. Isso não termina nunca. Né? Bom, e a gente caminha pro último final de semana de fevereiro, né? Que é um ano bissexto, né? Pois é. Amanhã, dia 29. Sim. Que acontece só de 4 em 4 anos, Sidney. Sim. No domingo teremos o mês novo. Quem faz aniversário dia 29? Como é que ele tem 4 anos? Finalmente vai comemorar. Né? Ele comemora no 1 de março. Então ele fica velho menos tempo, né? Só de 4 em 4 anos? Só de 4 em 4 anos. Ele envelhece.
Tá aí uma Devagar. boa reflexão. A gente luta contra a velhice e vai Pois poupando é, ele de 4 em 4 anos. Nós vamos ter Vai agenda. poupando pelo menos um anúncio da idade. Quando se tem 10, 12 anos, você quer ficar com 18, né? Não é? Aí Temos quando você chega nos 30, você quer voltar para os 15. Mas havia uma forte disciplina. E nos 60? Hoje o de 12 entra em qualquer lugar. E naquela época da forte disciplina, a gente queria ter 18 por questões óbvias. você Mas hoje os caras, com falsificava com carteirinha 12, pra os ir no caras. cinema. Ô Heraldo, o que eu já vi, Em baile. principalmente mulher. bailinho. Como mulher menor de idade entra em certos lugares. Inimagináveis. Mas elas são Inimagináveis. mais evoluídas, e mais desenvolvidas, né? A menina com 13 anos... Ou franqueiam mesmo, né? Os maliciosos modernos franqueiam a entrada em boates de adultos e tudo mais. Fala em Você aniversário. pega uma menina hoje Tá com cheio 13 de- anos, já são voluptuosas, entendeu? São bem desenvolvidas. Aqui as boates, Antigamente não, era aqui a menininha, noite coisinha. santista teve um regresso, um retrocesso. Mas em São Paulo, outro dia eu vi um vídeo de uma boate adulta que chama Café lá. As meninas que estavam naquela boate não tem mais de 16 anos. Mas não tem sim. mesmo. Mas você tá falando Não tem mesmo. Você está falando de prostituição. Não, balada forte, balada luxo. Tá. Café Curiosa. Café Fotô é balada forte. Tudo chama café lá. Tá. Luxuriosa, não é Bahamas. Não é Bahamas, ô Heraldo. Isso. Frequentada por político, Heraldo. Luxuriosa. Luxuriosa. Entrou Mas uma é um cara onda. mais honesto, Heraldo, que cumpre promessa. você não está subindo a capital. Se o Lula- Entrou uma onda de luxúria em São Paulo. Tá certo? Sempre teve. Não sei. Sempre teve. São Paulo sempre Não teve. sei. Isso é uma cidade- Boate como o Gallery não era para você Luxuriosa. interpretar dessa maneira. Que virou agora lá em São Paulo o comportamento. Eu não tinha dinheiro para ir na gallery. Então, mas não era. Eu não era abastado como você. Era uma luxúria velada. Hoje não, a luxúria é aberta. Tá bom. Sidney, final de semana. Quem faz Santos aniversário tá- dia 29. Santos está livre disso. Tem uma agenda cultural? Você tem. Você tem sido o nosso informante do entretenimento. Não, vamos ter ainda alguns bloquinhos de carnaval, né? Mas na capital. Aqui na Por falar região. nisso, nosso amigo Milton Gonçalves brilhou no Carnaval Paulista, né? Sim, Brilhou no Carnaval Paulista. Milton teve como speaker A- oficial a da voz oficial. da Prefeitura de São Paulo. Tu fala speaker, parece corrida de É cavalo. locutor. Speaker é corrida de cavalo. Locutor oficial dos eventos de Momo, não só na avenida, A voz marcante. como também nos blocos, viu? É. E parece que ele vinha falar disso hoje. Provavelmente a agenda final agora de sábado e domingo vai levar ele Eu para a acho que ele capital. deu o resultado também do Da escola de samba do lá? concurso, viu? Ele foi o speaker, o locutor oficial do Do município. resultado. Da cidade de São Paulo. Então, Foi. nota 10. Ele que deu- Não sei aí, mas na Também, avenida foi. Na avenida foi. Porque ele Na cobriu blocos apuração também, não. né? Na apuração não. Não. Apuração. Porque aí já é. Já é da Liga. Vamos trazer ele da aqui para Liga, ele é. explicar essas coisas. Ele vinha hoje para falar disso, provavelmente a agenda final de amanhã Mas e ele de tem. domingo Então, já deve ido pra ter São Paulo, lá tem a Daniela ainda Mercury, segurado não é ele isso? para aparecer no programa. O bloco arrastão da Daniela Mercury? Sim, São Paulo, ele né? vai ter até Daniela Mercury. Ele é o que faz a representação da prefeitura no microfone lá em São Paulo, desses blocos todos. São Paulo trouxe o Nordeste inteiro aí para esse carnaval de rua, né? Foi quente, Heraldo. Foi quente, isso pode ajudar o Nordeste. Bruno Covas. Sim, viu? trouxe até o Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada. Pois é, tu viu? Pela primeira vez. Poxa vida, Belém, com os bonecos Galo. de Olinda, os famosos bonecos de Olinda, fantástico boneco de Olinda, que eu pensei que ia ter o Moro desfilando, mas não fizeram nada político dessa vez. É bom, né? É bom, porque o carnaval ficou divertido, não ficou político. Aliás, falar em carnaval, Tem um teve bloco uma- de jornalista também lá em Brasília que esse ano não noticiaram nada. Eu né? acho melhor, Blocão. Eu acho melhor porque nessa polarização referida pelo Fernando, tem agressão de parte a parte, né? Aí estraga a festa. Você falou de bonecos, aí também tem a polêmica das fantasias, né? Agora, Não pode algumas mais. politicamente não Nega são mais. maluca, não pode, né? Pois De é. Não pode índio, chamar tá? o Zezé de viado, né? Cabeleira do Zezé. Pô, essa música ninguém cantou, hein, Heraldo? Ninguém cantou essa música. Estão acabando com o carnaval tradicional. Maria Sapatão. Olha não a pode cabeleira mais. do Zezé, será que ninguém cantou? Ninguém cantou, Pode meu mais, amigo. né? Mas enfim, Heraldo, o carnaval passou sem muitas tragédias e naquela- mais tu divertimento foi na naquela- capital de São Paulo. Tu foi naquele arrastão de São Vicente lá, que deu... Foi, na confusão no Baiana. final? Meu arrastão, ele vai até a porta do CREI quando eu não consigo chegar até a beneficência, que ainda tem convênio.
Mas já teve um dia aí que eu vinha pelo caminho, blé, 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 Hugo, teve que ir até o CREI. Pô, mas... Tava assim, nada, de repentemente, acúmulo de algumas coisas, que, aliás, não é de hoje. Muita cerveja. Não é de hoje isso, de algum tempo eu volta e meia tenho essas crises. O que os médicos falavam para mim? Virose. Aí eu achei melhor contar um drama. Na última consulta eu falei pro médico, minha mãe morreu, não tô bem. Aí o cara falou, pô, então vamos investigar. Enquanto eu não contei um drama para dar uma corroboração, para ele investigar, era uma virose. Aí ele falou, então vamos investigar, não pode continuar assim. Então já fiz ultrassom, pego o resultado dia 5/3, peguei agora ontem os resultados laboratoriais e vamos ver o que é isso aí, né? Tá bom, Sidney. Então segunda-feira estamos aí, né? Estamos aí. Segunda-feira já é novo mês, né? A missão inclui, inclusive, o suporte. Começou o ano. A missão para mim hoje está pesada, inclui tudo, né? Inclui a minha participação, inclui não ficar te perturbando para ver a mensagem do cadafalso e ainda o suporte financeiro. Há um custo e nós vamos ter que suportar. Muito bem. O projeto não pode parar. Fernando, até o próximo ano, então. Até o próximo ano. Segunda-feira começa o ano. Um bom ano para todos aí, bom final de semana. Fica com a programação aqui da Rádio da Vila e até segunda-feira. Bom dia a todos. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora.